Paz do Senhor, galera. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui mais um domingo, né? Para nossa aula. Tô com bastante saudade de vocês, a Vanessa também. Mas logo a gente vai poder estar junto, né? Enquanto a gente não pode estar junto, a gente vai tendo nossas aulas por aqui, de maneira online mesmo, de maneira segura, né? Com todo cuidado. Com o que o nosso pastor tem falado e orientado pra gente fazer também. Bom, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e eu queria falar uma coisa com vocês antes da gente começar. Eu tenho sentido falta de muitos adolescentes por aqui, então eu quero pedir para você agora enviar para os seus amigos, para o pessoal lá no grupo do Dínamos, que é da nossa sala, aqueles que você está vendo que não estão participando da Escola Bíblica Dominical, depois compartilha esse vídeo com eles, manda para todo mundo, para que esse pessoal também venha assistir as aulas e esteja aqui com a gente, né? Nós não podemos deixar de aprender da palavra de Deus, então compartilha com todo mundo. Outra coisa, pega aí a sua Bíblia, um papel, uma caneta, se você quiser anotar alguma coisa, mas principalmente a sua Bíblia para você ir acompanhando aqui junto comigo e a gente ir estudando juntos o tema de hoje, né? Bom, bora lá para a aula então. Hoje o tema da nossa aula é igreja, a representante do reino de Deus. A gente já vem falando, né? Da questão do corpo, do papel do adolescente dentro da igreja, do papel da igreja na sociedade. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que a igreja, como a igreja representa o reino de Deus aqui na Terra, né? E o que é esse reino de Deus? Né? Do que nós estamos falando? O objetivo da nossa lição de hoje é pra gente saber que o reino de Cristo, ele pertence, né? Nós pertencemos ao reino de Deus, ao qual nós que nos convertemos, aceitamos e confessamos o nome de Jesus Cristo, nós devemos nos submeter, nós devemos obedecer, né? Então nós que pertencemos a esse reino, devemos obediência àquele que é o nosso Senhor. Mas o que é esse reino de Deus, né? Do que exatamente nós estamos falando, né? O reino de Deus é um dos temas aí centrais da Bíblia, né? Ele aparece aí por diversas vezes em diversos textos diferentes. Mas o que ele é, né? O que significa isso? Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos do governo soberano e absoluto de Deus sobre todas as coisas. Nós falamos da autoridade de Deus sobre todas as coisas, do seu poder sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar que Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas, céus e terra, o universo, enfim, ele é o criador de tudo, né? Ele sempre existiu, né? Ele é infinito, ele é eterno. Então, ele tem autoridade sobre todas as coisas. O nosso Deus, ele é soberano, né? Quando nós falamos de soberania, nós falamos de poder. Ele rege todas as coisas. Ele não se submete a nada nem a ninguém. As coisas criadas se submetem a ele, né? Nós devemos obedecê-lo. Então, nós pensamos, nós podemos, trazendo um exemplo aqui, para vocês, quando nós falamos de reino. Vocês sabem o que é monarquia? Pensa aí um pouquinho, você sabe o que é uma monarquia? Hoje, nós vivemos aqui no Brasil, né, em uma democracia. Né, para quem está aí nas aulas de história, entrando no ensino médio, já sabe do que a gente está falando. Hoje nós estamos em uma democracia, onde a sociedade, ela escolhe quem vai ser o seu governante, quem vai representá-la, né, em questões políticas, em questões sociais, vai apresentar os projetos na Câmara dos Deputados, né? Então somos nós quem escolhemos os nossos governantes. Isso é uma democracia. Quando nós falamos de monarquia, né, nós falamos de rei.
né, de famílias reais. Nós temos alguns exemplos bíblicos, né, onde o povo Israel foi liderado durante muito tempo por reis, né? Por exemplo, nós temos o exemplo do rei Davi, do rei Salomão e de diversos outros reis, né, presentes aí na palavra. Então eles reinavam, eles direcionavam o povo, né, e as ordens vinham deles, né. Atualmente nós temos poucos países assim que se utilizam ainda do reinado. Nós temos alguns países que têm reis, rainhas, princesas, famílias reais, mas não é mais como antigamente. Eles não têm todo o poder, né, sobre isso. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Inglaterra, né, com a rainha Elizabeth lá. Ela é a rainha, mas ela não tem todo o poder. Todo o poder não emana dela mais, né? Nós temos ali o primeiro-ministro, as pessoas que realmente mandam no país e que definem as coisas do país. Eles estão envolvidos, a família real é muito importante ali, né? Mas ela não manda mais totalmente. E quando nós falamos de reinado, assim, de reis e rainhas, nós falamos de um povo que segue esses reis e essas rainhas, né? Seus príncipes e princesas, que obedecem às suas ordenanças e que os seguem também de outras maneiras. Um exemplo fácil, assim, pra gente entender, básico. Quando a princesa Kate Middleton, né, duquesa, né, Kate Middleton, ela aparece com alguma roupa, ou quando ela apareceu usando tranças, por exemplo, isso virou febre ali no Reino Unido, né, todo mundo começou a usar também. As roupas que o príncipe Charles usa, né, que ela coloca no seu filho, esgotam rapidamente em todas as lojas, porque as pessoas querem seguir, querem ser parecidas, querem ser iguais a eles. Então, só para a gente entender esse exemplo, no reino de Deus, nós estamos falando desse Deus, que ele é o monarca de toda a criação. Esse Deus que ele é o rei de toda a criação, que ele é o regente de todas as coisas, o criador de todas as coisas, de todo o universo. Né? Ele é aquele que criou tudo que existe, a natureza, os animais, e nos criou também. Né? Então, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso rei, o nosso monarca. E nós estamos dentro do reino dele. Pertencemos ao reino desse Deus. E como pertencentes a este reino, nós devemos desejar, assim como Paulo, ele vai falar em um texto que ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos desejar ser como o nosso rei, nós devemos desejar obedecer ao nosso rei, querer parecer com o nosso rei, querer seguir o nosso rei, querer estar com o nosso rei cada vez mais. Nós precisamos desejar ser cópias de Cristo o tempo todo, e ser cada vez mais parecido com ele, né? Vamos ler o que está escrito lá em João 15:17. Deixa eu só confirmar aqui. João 15:14. Abre aí a sua Bíblia junto comigo. João 15, no verso 14. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Abre a sua aí também. Diz assim a palavra, João 15:14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então aqui, o Senhor está nos falando, né? Vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno, se vocês obedecerem aos mandamentos que eu deixei para vocês, se vocês obedecerem às ordenanças que eu deixei para serem obedecidas por vocês. E se vocês fizerem essas coisas, vocês não serão mais só meus servos, vocês serão meus amigos. Por quê? Porque agora eu compartilho tudo que o Pai me ensinou com vocês. Eu estou compartilhando isso com vocês. Então nós temos isso no reino de Deus, que obedecer às ordenanças que Ele nos deixou. E nós vemos que tudo o que Jesus fazia
todos os milagres que ele realizava, para todos os lugares onde Jesus ia, todos os sinais, todas as maravilhas que eram feitas através de Jesus, né, eram apontando para a lei do Pai, eram apontando para os mandamentos do Pai. Jesus não veio para descumprir a lei, mas ele cumpriu toda a lei, né? Então ele veio em obediência ao seu Pai. Lá em Filipenses a gente vai ver, ele foi obediente até a morte de cruz, não só nos momentos bons, mas ele foi obediente em todos os momentos. No momento mais difícil, onde ele estava ali com o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas, sobre os seus ombros, ele foi obediente ao seu Pai até a morte de cruz. Então, tudo o que Jesus fez apontava para o reino de Deus, para obedecer ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele incorpora, então, tudo o que existe, tudo o que nós conhecemos, todo o universo, tá? O reino de Deus, ele não é algo simplesmente terreno, ele é espiritual, porque o reino de Deus, ele trata do coração daquele que voluntariamente se submete ao Senhor. E aí, novamente, eu volto com vocês lá no texto de João 15:14, que a gente acabou de ler, né? Aqueles que fazem o que eu mando, aqueles que fazem o que eu ordeno, são agora conhecidos como meus amigos, eu os chamo de amigos, né? Então nós que conhecemos Jesus, que confessamos o seu nome, nós devemos desejar, então, obedecer voluntariamente. Nós devemos desejar voltar o nosso coração, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo o que nós fazemos agora para esse Jesus que é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, né? E aí a gente entra na questão da obediência, né? E a obediência, ela tem 3 Is, né? Vamos falar assim, nós falamos da obediência aos mandamentos que Jesus nos deixou, a todas as ordenanças que ele nos deixa na sua palavra. A obediência ao Senhor, ela deve ser imediata, ela deve ser inteira e ela deve ser interna, né? Assim que nós nos convertemos, nós devemos imediatamente decidir obedecê-lo, desejar obedecê-lo. Nós devemos inteiramente obedecê-los e também internamente obedecê-los. Por exemplo, por vezes, pode ser que a gente esteja com raiva, né, de alguma coisa e ter aquela vontade, que vontade de socar a cara dessa pessoa. Mas nós vamos socar a cara dessa pessoa? Não, né? Nós não vamos externar isso, nós não vamos fazer isso, né? Mas o Senhor nos fala que a obediência também deve ser interna, né? Ela deve ser por inteiro, de todo o nosso coração. Então nós devemos trabalhar por cada dia, pedir para Ele nos auxiliar nisso, para que inteiramente nós sejamos capazes de obedecê-lo e de servi-lo de maneira completa, né? De entender que aquela pessoa que está falando, da qual nós estamos sentindo raiva, também é um ser humano amado pelo Senhor também, e que aquela não é a forma como Jesus nos ensinou a agir. Então, nós falamos de viver, né, de acordo com as Escrituras, verdadeiramente, de todo o nosso coração, de todo o nosso interior, de toda a nossa mente, de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso entendimento, assim como a palavra nos explica e nos ensina, né? Jesus, ele ensina, depois da sua morte, ele ensina os seus discípulos ainda durante 40 dias, né? E na sua palavra nós encontramos tantos ensinamentos, né? Nós encontramos tantos exemplos. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, a gente encontra tantos exemplos onde Jesus foi misericordioso, bondoso, onde ele exerceu ali, né, o seu amor pelas pessoas. Jesus escolheu pessoas que nós não escolheríamos. Por exemplo, né, ele encontra ali uma mulher adúltera que estava para ser apedrejada e ele pergunta: quem de vocês não tem pecado que atire a primeira pedra, né?
Quem de vocês nunca pecou? Ele encontra pessoas no meio do seu caminho, ele escolhe para ser um dos seus discípulos aquele que iria traí-lo, né? Judas. Então, assim, Jesus escolhe pessoas que nós normalmente não escolheríamos, mas isso está intrínseco em nós sermos como Jesus é, nós fazermos parte desse reino e obedecer aos seus mandamentos, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo é isso, né? É eu pensar em quão pecador eu sou, em quão falho e fraco eu sou, em quão dependente dele eu sou, e aí amar o próximo, ver isso no próximo. Né? Assim como eu me amo, como Jesus me amou, né? Então eu devo amá-lo também, porque ele também é falho e pecador, mas ele também é filho desse Senhor, desse Rei, tá? Então, voltando aqui sobre o reino de Deus ele tem vários aspectos. Vamos ler lá 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo, abre aí a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 15. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. No versículo anterior vai falar assim, no versículo 14. Guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para todos sempre. Amém. Então aqui vai falar, ele é o único soberano e Rei dos reis, a quem ele se fará cumprir e se fará conhecido, né? Então o reino de Deus, vamos falar aqui de dois aspectos. Primeiro, ele é universal. Como eu falei, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Sobre todo o universo, céu, terra. Ele é soberano sobre tudo, né? Porém, o reino de Deus, ele também trata, além de ser universal, ele também trata de arrependimento e de novo nascimento, né? Porque quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter a consciência do nosso pecado, do nosso coração pecaminoso e do nosso coração voltado para o mal, né? E com o novo nascimento, isso vem também com arrependimento. Nós nos arrependemos do nosso pecado, da nossa falha, do nosso coração e confessamos que Jesus é o nosso Salvador e só por intermédio dele nós podemos novamente ter comunhão com o Pai. Então o reino também trata de novo nascimento, de conversão, de mudança de vida, da mudança da nossa forma de falar, da nossa forma de andar, da nossa forma de agir, né? Então o reino também trata disso, né? Trata do governo de Deus sobre os seus filhos, de nós sermos governados pelo nosso Pai agora, não mais pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, mas de seguir o governo do nosso soberano Deus, de seguir aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele nos deixou, tá bem? Indo agora para o final, para finalizar, nós temos dois reinos que nós conhecemos, o reino das trevas e o reino de Deus, né? Quem é o governador do reino das trevas? Quem é, né, o príncipe deste mundo que a Bíblia nos fala, né? É Satanás, o nosso inimigo, não é? Ele que governa esse mundo. E ele veio para quê? Para roubar, matar, para destruir, para enganar as pessoas, né? Então, quando nós olhamos de maneira geral aqui, né? O que a gente entende sobre o reino de Deus? Quando nós olhamos para este mundo e olhamos para o reino de Deus, nós precisamos entender que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos de passagem por este mundo, né? Quando nós confessamos o seu nome, nós estamos aqui para pregá-lo, para ensinar sobre ele. E esse é o papel da igreja, né? Como representante do reino de Deus.
como está no título da lição. Qual é o objetivo? O que a igreja está fazendo aqui como representante desse reino? Nós estamos aqui para anunciar a salvação, para anunciar que esse Jesus salva, cura, liberta, transforma vidas, para anunciar que Ele é o Filho de Deus, para anunciar que a vinda dele está próxima, para anunciar que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, que é só por intermédio dele que nós podemos novamente estar próximos do nosso Pai, o soberano Deus, Salvador de todo o universo, Criador do universo, né? Então, nós precisamos entender que nós somos peregrinos neste mundo, né? Que esse não é o nosso lar é com o Pai, com o nosso Deus. Então, o que eu tiro dessa lição de hoje é: se comprometa com esse reino, se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com as coisas do céu. Vocês são jovens, adolescentes ainda, na verdade, né? Vocês têm toda a energia do mundo. Então, sempre que eu tô falando nos finais das nossas aulas, é exatamente isso. Se comprometa com este reino, se comprometa com o reino dos céus, se comprometa em servir o seu Senhor, em obedecer o seu Senhor. Né? Paulo, quando na sua conversão, quando ele cai ali e o Senhor fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E aí ele pergunta assim: quem és tu? Né? E ele fala: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E aí Saulo responde assim: que farei eu, Senhor? Naquele mesmo momento que ele percebe com quem ele está falando, ele já vê que aquele é o Senhor dele, né? Ele já declara: Senhor, meu Pai, né, soberano sobre a minha vida, aquele que me governa. Então, que nós tenhamos essa consciência que Ele é o nosso Pai, aquele que nos governa, aquele que nos dirige, que nos direciona, né, o nosso caminho. Então, que nós possamos orar para cada dia mais nós sermos mais obedientes e que a gente queira cada dia mais seguir em obediência àquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Vocês viram que as aulas estão sendo mais curtinhas, para não ser muito, né, maçante para vocês também. Nós sabemos que a aula online é mais difícil de prestar atenção, não é tão participativa, mas enfim. Não esquece de compartilhar, tá, com todo o pessoal lá do Dínamos, com seus colegas. Que Jesus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração comigo para a gente encerrar? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela vida de cada adolescente, Senhor, que está aqui presente. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha moldar os nossos corações a cada dia mais, Pai, para que nós possamos, Senhor, a cada dia servir mais no seu reino, desejar o seu reino, desejar estar no seu reino, desejar, Senhor, obedecer aos seus mandamentos, obedecer aos seus princípios, obedecer aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, na sua palavra, aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Obedecer, Senhor, quando o Espírito Santo fala conosco, que nós estejamos sensíveis à sua voz, Pai. Eu peço, torna-nos, Senhor, mais sensíveis a ouvir os teus mandamentos, a te obedecer a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Um beijo, até semana que vem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau!